Salve, salve nação corintiana! Mais uma vez aqui com vocês para trazer um pouco da minha perspectiva aqui no Fala FM, comigo, Fernando Martins, onde vamos aí comentar sobre a goleada do Corinthians sobre o Bahia por 5-1 pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. E antes de tudo, já queria colocar aqui a frase, que vai ser provavelmente o título desse podcast, que é: por que eu não me empolguei com a vitória, com essa goleada do Corinthians? Eu acho que futebol é contexto, né? Então vamos entender qual foi o contexto que nos colocou esse cenário aí contra o Bahia, que foi tão propício para que a gente tivesse um jogo tão fácil, vamos dizer assim, né? Claro que tem méritos nossos em transformar o jogo num jogo fácil, mas dessa vez eu acho que foi mais sobre o Bahia do que sobre a gente. E não, mais uma vez, não que a gente não tenha aproveitado isso, mas é que o Bahia, ele fez um estudo do jogo, ele veio com uma percepção da partida, um pré-jogo, que na minha visão nos facilitou muito o trabalho. Que foi o quê, né? Para começar, que eu achei que ia ser um adversário muito, mas muito difícil. Por quê? Bahia estava na 6ª posição do campeonato, até então, né, antes do jogo. 6ª colocação ali até a 8ª rodada. Tinha vindo de vitória sobre o Bragantino e vitória sobre o Fluminense. 2 jogos que a gente sofreu muito, que a gente empatou com essas 2 equipes, que deixou o Bahia nessa situação da tabela aí, né? Em 6º lugar, na frente do América, do Flamengo, enfim. Tava ali próximo, né? De equipes fortes como o São Paulo, o Palmeiras, enfim. E até da gente, né? Tava 1 ponto atrás da gente na tabela. E qual foi a leitura do Bahia, né? O Bahia, ele entendeu que ele deveria vir pro jogo num bloco baixo, com 5 defensoras, numa linha de 5. Uma linha de 4 à frente dessa linha de 5. E uma jogadora pressionando a nossa saída de bola. E na minha visão, isso é tudo que a gente quer enfrentar. Eu acho que essa é a situação ideal pra gente, porque se a gente pega, por exemplo, o jogo contra o Bragantino, que foi que o Bahia venceu no último jogo, o Bragantino nos colocou dificuldades porque marcava lá em cima, porque nos tirava da zona de conforto, não deixou a gente criar com tranquilidade. São Paulo fez a mesma coisa contra a gente, quando jogou em bloco médio, em bloco alto, pressionando a nossa saída de bola, nos tirou da zona do conforto. Palmeiras fez a mesma coisa. Então, esse é um cenário que, na minha visão, já estava até claro que é um cenário que a gente passa dificuldade. Quando os times tentam nos pressionar lá em cima, é quando a gente sofre mais para conseguir construir e para conseguir impor nosso jogo. O Bahia fez o contrário, então. Foi lá, sentou lá atrás, bloco baixo, muito curto também, eram 5 defensoras, mas elas ficavam curtas no campo, então fez um jogo bem compactado e que, no fim das contas, o que esse sistema traz? Ele traz uma proteção ali, né, à frente da área, claro, mas ao mesmo tempo ele deixa muito espaço nas laterais e principalmente na primeira fase de construção do Corinthians, né? Então essa que é talvez uma das maiores forças do nosso time hoje, a construção vindo ali de trás com o Thaís Ferreira, com a Marisa, né, que são jogadoras excelentes na saída de bola, mais a Tamires e a Gi Fernandes, que fazem uma saída de bola com muita qualidade também, são jogadoras muito técnicas. Essa é uma das forças do Corinthians e a gente fez isso com muita tranquilidade, com muito conforto. Então, como só tinha uma jogadora pressionando essa saída de bola inicial, a Tamires e a Gi Fernandes foram muito ofensivas, né? Elas ficaram bem à frente ali em alguns momentos do jogo. Em outros, a Tamires dava uma baixadinha, um pouquinho mais do que a Gi Fernandes, mas a Gi Fernandes sempre muito aguda, né? Como parece ser até uma evolução ali dessas 2 laterais, de cada vez entender um pouco mais ali do sistema, o quanto elas podem avançar ou não. Então isso nos deixou numa zona muito confortável ali para fazer essa primeira fase de construção. E depois, quando a gente saía dessa primeira fase de construção, que era muito fácil, né? Eu sentia que já tinha um espaço grande entre a primeira jogadora do Bahia e a segunda linha delas, do meio de campo. Então isso já deixava uma zona muito confortável ali para a Dai, para a Gabi Zanotti, para a Duda Sampaio construírem nessa segunda fase de construção. E, mais ainda, o que me estranhou bastante foi esse espaço muito grande para as nossas alas e para as pontas. Então a gente tinha muito espaço ali, né? A gente pega a linha de 5 atletas, e aí, por exemplo, quando a Jaque vinha pela direita aqui, quando ela batia na lateral esquerda do Bahia, tipo, a hora que ia ter um enfrentamento, ela já estava em posição confortável para cruzar, já estava chegando a Gi Fernandes junto e tabelando. Então,
isso não nos colocou dificuldade nenhuma, essa linha de 5, assim, pelo contrário. Então, quando elas chegavam ali para bater de frente com essa linha, já estava tranquilo para jogar, já tinha espaço, já estava em zona de último terço ali, cruzavam para a área e as jogadas saíam naturalmente, assim. Então, o Bahia foi muito mal taticamente. Foram escolhas muito ruins do técnico do Bahia, o Felipe Freitas, que não fizeram sentido mediante o que nos colocou dificuldade em outras rodadas. Claro que não vai ter um único jeito de nos enfrentar, e é justo tentar, mas não deu certo e foi isso o contexto da partida e nos beneficiou muito. E outra coisa muito importante de entender o contexto dessa partida e os 5 gols e, enfim, a fragilidade ali toda envolvida, foi a gente ter feito gol muito cedo, né? Então, a gente sair em 6 minutos de jogo, a gente já tá com 1-0 no placar, para uma equipe que veio disposta a se defender. Aí pronto, né? Aí tudo que foi planejado durante a semana, tudo que o Felipe planejou para o Bahia ali, de talvez segurar o máximo possível o time do Corinthians com essas linhas baixas, com essas 5 defensoras, foi por água abaixo, né? Aí o time tinha que tentar sair para buscar alguma coisa, mas não tinha força, não tinha gente para isso, né? Porque tinha muita gente atrás, um bloco muito baixo. Aliás, o time nem mudou depois de tomar o gol, continuou muito nessa, assim. Mas o trabalho do Corinthians foi muito facilitado nessa, né? E o do Bahia totalmente prejudicado, porque o plano foi por água abaixo. Então, isso é fundamental para entender como foi ditado esse ritmo da partida, como a gente atacou tanto, como a gente fez esse placar elástico, como com 30 minutos do primeiro tempo já estava 3-0, com bola na trave, com inúmeras chances perdidas ali até o fim do primeiro tempo. O placar ter sido 6-0, 7-0, tranquilamente, assim. Só a Zanotti teve a bola na trave, depois ela recebeu um outro cruzamento também que ela finalizou e a goleira salvou embaixo. Teve cobrança de falta da Andressa Alves perigosa, teve um outro chute também da Andressa Alves também, teve chute da Gi Fernandes, muitas chances de gol e que, enfim, poderia ter sido os 5 gols que foram do jogo todo ter saído no primeiro tempo com tranquilidade. Então, acho que é importante a gente, né, eu acho que, foi legal pra caramba, goleou, na TV o comentarista, o narrador falando muito bem da partida, falando que o Corinthians foi bem demais e de fato foi. Mas eu acho que a gente que está aqui, né, um dia depois, reassistiu a partida, tentando entender o que aconteceu, eu acho que também é um pouco da nossa função dar uma baixada na expectativa, porque isso não vai se repetir constantemente, eu acho que outros adversários virão mais preparados, né? O Corinthians que enfrenta agora de novo o Bragantino, que vai de novo nos colocar naquele contexto, então se preparem para um jogo muito mais difícil contra o Bragantino, mais um adversário que vai vir com outro sistema de jogo, que vai nos colocar muita dificuldade, não vai ser uma boa atuação, porque dificilmente tem como ser, a não ser que, né, surja de novo esse contexto, de sair um gol cedo, alguma coisa assim, ou enfim, falhas ali do Bragantino, mas provavelmente vai ser um jogo muito difícil, muito duro. E depois já é também clássico fora de casa contra a Ferroviária, né? Ferroviária que acabou de perder pro Flamengo também fora de casa, né? Então, momento aí de oscilação aí, né? Que a gente tem que aproveitar, mas pode esperar que vai ser muito diferente essas duas partidas do que foi contra o Grêmio, que teve uma atleta expulsa, e agora contra o Bahia, que veio nessa escalação e nesse sistema que para mim foi um erro completo, assim. Então, não quero, né, amenizar tudo e falar que não fica feliz. Acho que tem que ir feliz, tem que curtir, tem que comemorar. Foi massa pra caramba viver o jogo. Mas calma, porque não é que a gente passou a jogar bola e tudo virou agora mil maravilhas e que vai funcionar. Porque senão a gente vai sofrer em um desses jogos e vai vir a decepção e vai achar que nada presta e vai achar que, enfim, mil coisas aí sobre a comissão, sobre as jogadoras, enfim. Então, acho que esse contexto é fundamental aqui, era isso que eu queria trazer. O principal, assim, era trazer um pouco desse contexto para que a gente, gostamos, foi massa, é um bom exemplo do que fazer contra partidas que vierem em bloco baixo, mas é muito mais interessante que a gente olhe, por exemplo, para partidas que tiveram contextos parecidos com o que a gente vai enfrentar lá na frente quando enfrentar adversários difíceis, adversários de mata-mata, adversários que vão nos colocar barreiras lá na frente. Então, os 2 próximos jogos são muito mais interessantes, muito mais importantes de observar o que vai ser feito, a evolução, né, principalmente. Então, o Bragantino a gente já enfrentou uma vez na temporada. Eu estou muito mais interessado em saber como a gente vai pegar aquele jogo e colocar agora nessa nova perspectiva e ver o que a gente pode fazer para mudar aquela situação. Um jogo que a gente sofreu demais, que a gente empatou, quase perdeu, né, para o Bragantino. Como a gente vai evoluir desse para esse, não como a gente vai sair aqui do Bahia pro Bragantino, porque senão
claramente vai ter um desempenho abaixo, porque vai ser outro contexto, e a gente vai ficar decepcionado. E eu acho que o nosso papel aqui, né, o meu papel aqui, tentando analisar o jogo, tentando trazer uma coisa mais racional da partida, uma coisa mais analítica, é entender esse tipo de contexto e prever, de alguma forma, futuros cenários que vão surgir. E os dois próximos cenários que vão vir de encontro ao Corinthians feminino são esses que vão ser bem diferentes. Então é isso, acho que era isso que eu queria falar, mas que também queria trazer dentro do que foi essa partida, dentro desse contexto que a gente colocou, o que a gente traz de destaques positivos aí que dá pra gente notar. Acho que antes de tudo, consolidação de Johnson e Day Rodrigues, acho que não tenho o que falar, foram partidas excelentes das duas, principalmente a Day Rodrigues, porque consolida um sistema de jogo que tem funcionado e parece que até se aperfeiçoa. Então, por exemplo, nesse jogo eu já vi coisas interessantes que não tinha notado na outra partida, que faz parte desse entrosamento e de estar jogando, que foram as coberturas dela. Eu achei muito interessante como ela cobriu o lado direito, cobriu zagueira, quando, por exemplo, teve jogada que a Thaís Ferreira saiu para pressionar lá na frente, ela recuou, montou a linha de 4, teve um momento que a Tamires subiu para fazer uma pressão lá em cima, ela recuou para o lugar da Tamires, teve um momento que ela recuou para o lugar da Marisa, tipo, ela percebe muito bem essas desmontadas, entre aspas, da linha defensiva e recompõe. Isso faz parte, a jogadora vai sair para caçar, essa situação vai aparecer e tem que ir mesmo, não é um erro, e aí tem uma atleta que está de olho nisso. Isso é fundamental, assim, então isso traz uma segurança defensiva de não abrir janelas nesses saltos, que é essencial, assim, então gostei muito disso e quero bastante frisar esse ponto, porque eu acho que ele é importantíssimo para enfrentar, como eu falei, dificuldades maiores que virão, ter uma atleta que tem esse tipo de leitura, né? Então, por exemplo, quando a Yaya joga de primeiro volante, ou Duda Sampaio, até as outras meias aí, é mais difícil que essas atletas que têm características mais ofensivas tenham essa capacidade de leitura, né? Que a Day tem. Então, que é uma primeira volante, né? E a Johnson é isso, assim, uma atleta ali pressionando muito forte a saída de bola adversária, empurrando a linha adversária para baixo, aparecendo entre as zagueiras para fazer gol de cabeça. Duas coisas essenciais para uma camisa 9, né? Ela aparecendo na área para cabecear, fazendo o primeiro gol de cabeça, depois atacando a última linha, recebendo nas costas e finalizando a saída da goleira. Teve também gol anulado, enfim. Partidaça da Johnson aí. Então, acho que é um jogo que veio aí para consolidar um pouco dessas duas atletas dentro desse sistema. E acho que vai ficar difícil tirar elas de campo, né? Gostei muito do papel da Jaque, no primeiro tempo. Só deu ela ali pelo lado direito junto com a Gi Fernandes. Então, mais uma vez, mais uma boa partida da Gi Fernandes. E junto com a Jaque ali fazendo essas tabelas, hora uma que ultrapassa, hora outra. É uma jogada que tem funcionado muito e que eu quero destacar aqui. Duda Sampaio também, uma partida excelente. Então, tem se mostrado muito eficiente quando tem a Day Rodrigues jogando por trás dela e dando essa segurança, quando ela precisa se preocupar menos com essa parte defensiva, e que ela pode executar o jogo dela que ela mais gosta, que é ali, ó, caminhando, dá um lançamento aqui, bem controlando o ritmo, um lançamento ali, um passe aqui, quebra uma linha aqui com um passe bom, dá um giro em torno do próprio eixo, abre um espaço, cobra um escanteio, faz uma jogadinha de escanteio curto ali, que é outro destaque também. Partida maravilhosa da Duda, do jeito que ela gosta. Claro, mais uma vez, né, lembrando o conforto que o Bahia deu para ela controlar o jogo ali, logo depois dessa primeira pressão, né, da atacante do Bahia ali. A hora que a gente tirava ela do jogo, a gente encontrava a Duda Sampaio tinha o campo todo, muitas vezes já nas costas de uma das meias, enfim. Então, um contexto muito bom para a Duda Sampaio e que ela aproveitou, né? Esses foram os destaques positivos que eu fiz da partida. Destaques negativos. Acho que a Andressa Alves, não por ela em si, acho que ela fez uma partida muito ruim, mas nem acho que foi porque ela foi mal nas suas decisões ou na sua parte técnica ou tática, mas eu acho que é uma coisa para a gente perceber, né, para a comissão perceber o quanto o futebol dela é outro quando ela joga pela esquerda ali, né? Então ela jogou como uma ponta esquerda, né, no lugar da Eudmila, que fez o último jogo nessa posição e foi muito bem. Então o André Salvos fez um primeiro tempo muito abaixo, não apareceu para o jogo. Eu até imaginei que ela ia começar o jogo pela ponta direita, até comentei isso com o Gabriel no Twitter, né, Gabriel Pellegrini aí do Minas do Timão. Quando a gente foi tentar desvendar o que seria a escalação inicial, eu falei, ele suspeitou de que ela viria como uma dupla de ataque, eu falei, não, ela vai vir como ponta direita, certeza, e a Jaque na ponta esquerda, e só a Johnson ali na frente.
mas não, de começo já foi invertido e foi assim durante o jogo todo, né, o primeiro tempo todo. Então André Salvas pela esquerda, praticamente tendo poucas chances de jogadas ali. Teve um momento que até ela perde a paciência, vai para dentro, tenta construir pelo meio. E o momento de destaque dela no primeiro tempo inteiro, que ela foi o que ela jogou, né, ela saiu no intervalo, foi quando ela bateu o escanteio pela direita, e aí ela permaneceu lá e a Jaque foi para a esquerda. E ali ela teve se eu não me engano, um chute de longe que foi perigoso. Depois ela sofre a falta pela direita ali e cobra essa falta muito bem e quase faz o gol também, uma defesa muito boa da goleira do Bahia. Mas que logo depois que ela saiu dali, porque ela ficou ali por causa do escanteio. Aí logo em seguida ela já voltou e a Jaque voltou pela direita. Então até achei que ia ter esse revezamento, que ia ter troca durante o jogo e não teve. O que teve foi quando ela cobrou o escanteio do outro lado, ela ficou lá. E aí sim a Jaque foi para a esquerda, mas logo em seguida já destrocaram. Então acho que deu pra gente entender que isso não funcionou. André Salvas foi, então, assim, dentro de uma partida muito fácil, André Salvas conseguiu não ter destaque algum dentro desse contexto. Acho que depois no lugar dela até entra a Carol Nogueira, e que acabou jogando mais pela direita, e aí a Jaque foi para a esquerda. Então eu acho que dava para ter percebido isso no primeiro tempo, então aí vai uma pequena crítica ao Lucas aí, que eu acho que dava para ter feito essa leitura que a Andressa não estava jogando pela esquerda, e invertido ainda no primeiro tempo para a gente entender como seria esse desempenho ali, tanto da Jaque pela esquerda quanto da Andressa pela direita, né? A Jaque funcionou muito pela direita, então a gente entende esse contexto ter continuado, mas como a gente tinha um atleta que estava oferecendo muito pouco, às vezes valia testar, joga ali 10 minutos, inverte um pouco, testa, se funcionasse beleza, se não destrocava de novo e depois sacava a Andressa. Carol Nogueira então entrou ali, foi pela direita, não fez uma boa partida, eu acho que era importante essa atleta ter oportunidade, para ver se recupera um pouco a confiança. Parece que está num ano não muito confiante ali, né? Depois de um segundo semestre muito bom no ano passado, esse ano já está abaixo de novo, principalmente tecnicamente, errando coisas fáceis, domínios, passes, enfim. Então acho que não foi muito feliz ali. Enfim, acho que é isso, assim, né? De destaque não negativo, né? Mas para a gente tentar entender, assim. E aí, outras coisas que eu queria falar dessa partida primeiro, uma coisa muito legal, mais uma vez, né? Já tinha elogiado isso no episódio passado e reforço de novo. Jogadas de escanteio curto funcionando, perfeito, muito legal, a gente precisa disso. A gente está tendo várias jogadinhas ali interessantes, numa delas a Zanotti cabeceou na trave, logo ali aos 3 minutos de jogo, se eu não me engano, 5 minutos de jogo. Depois, aos 30, né, a Zanotti faz o gol de cabeça, de novo no escanteio curto, de novo pela esquerda, dessa vez funciona. Dessa vez o gol, né? Então, bola na trave, depois o gol no mesmo jogadinha, e teve diversos outros escanteios que a gente bateu dessa forma, alguns a gente bateu direto, outros bateu com jogadinha ali, e que tem funcionado, então vale apostar nisso, vale também daqui a pouco ficar de olho, porque os times adversários vão estudar essas jogadinhas, então ter variações disso, mas está funcionando, era uma coisa que não estava funcionando aí nos primeiros jogos do ano. Nossas jogadas de bola aérea não estavam muito boas e agora voltaram a ser eficientes, e acho que isso fica ainda mais forte quando a Zanotti está em campo, né? Que é uma grande cabeceadora, tanto que ela que cabeceou na trave e ela que fez o gol de cabeça depois. Então isso eu queria dar esse destaque aí, né? Do escanteio curto. E duas coisinhas aí que eu já considero que não são positivas, mas para a gente entender. Uma delas é a entrada da terceira zagueira ali, né? Na metade do segundo tempo. Então o Piscinato tirou a Tamires da lateral esquerda e colocou a Érica. Então nesse momento o que o Corinthians passou a fazer? Ele saiu da linha de 4, né? Tava jogando a linha de 4, fazendo a saída de bola com 4 jogadoras, mais a Day Rodrigues. Que passou a acontecer? As alas foram liberadas, subiram bastante. Nesse momento já tinha entrado a Paulinha. Paulinha subiu bastante, e quem ocupou com a saída da Tamires do lado esquerdo foi a Jaque. E aí a gente começou a fazer a saída de 3 com as 3 zagueiras. Acho que muita gente não deve ter entendido. Eu entendo que é um sistema que o Lucas gosta bastante, que ele quer colocar em execução durante partidas para que seja um teste. É interessante que as nossas alas ganhem liberdade e ataquem, mas eu ainda acho, eu vou bater nessa tecla, que isso pode ser feito. A gente pode ficar com 3 atletas atrás, liberar uma ala, enfim, sem que isso precise ser essa mudança muito burocrática, muito exata. Tipo, jogar com 3 jogadoras atrás é jogar com 3 zagueiras, sabe?
Tipo, acho que dá pra fazer isso baixando a DAI, dá pra fazer isso segurando uma das laterais. Aí, claro, né? Aí já entra na coisa da opinião, que é uma coisa que eu não gosto muito, assim. Eu gosto de analisar, tentar entender o que o treinador pensou. Então, o que ele pensou foi isso, vou colocar 3 zagueiros, vou liberar as alas, vou ganhar uma segurança defensiva e vamos testar esse sistema que eu acredito, né? Pra mim foi isso que o Lucas pensou. Mas, aí, opinião, que eu não gosto, essa ideia muito quadrada do que é estar com 3 defensoras, né? Então, por exemplo... Pô, a gente tava jogando com a Paulinha. Paulinha, ela não é tão ofensiva quanto a de Fernandes. Cobra ali e fala, Paulinha, você vai entrar e você vai jogar como terceira zagueira. A gente vai liberar a ala de um lado e do outro, e que você vai montar ali a saída de 3 com as zagueiras, ou então dai. A gente vai soltar as laterais e você vai descer, ou então mesmo, segura as laterais. Tipo, qual que é? Quer ficar mais garantido, quer garantir o jogo, ficar mais defensivo, ou quer soltar as laterais? Se for para soltar as laterais... faz saída de 3 com uma outra atleta ou com uma das laterais e coloca uma das pontas para fazer a amplitude desse lado, né, para ocupar essa faixa lateral de um lado e a outra ala você solta, por exemplo. Ou então mesmo de ser um time mais defensivo com a linha de 4, tipo Tamires, Paulinha, né, que já tinha entrado. Vocês vão segurar mais, a gente não vai atacar tanto, vamos manter a linha de 4. Então... eu entendo que era um contexto do jogo onde a Tamires começou a ser explorada ali, né? À volta do segundo tempo, o Bahia desmontou a sua linha de 5 e começou a atacar bastante o nosso lado esquerdo, que é uma coisa que eu já falei em outros episódios que tem acontecido. E começou a ter jogadas por ali, acho que o Senato percebeu isso, quis reforçar ali a nossa marcação pelo lado esquerdo. Mas enfim, eu acho que poderia, por exemplo, ter entrado a Juliette e vamos manter linha de 4, segura aí, a gente não vai tomar gol. Ou... vamos colocar, então, uma jogadora para fazer a saída de 3, sabe? Tipo, e ter essa variação dentro da própria escalação. Eu queria que isso fosse menos quadrado, sabe? Que isso acontecesse com mais naturalidade, que outras atletas soubessem fazer essa função, né? Fossem treinadas para isso, sem que a gente precise fazer uma troca muito exata de que para ser linha de 3 tem que ter 3 zagueiras, sabe? Eu até cito o exemplo do momento onde a Tamires avança, e a Dai Rodrigues cobre ela, e a gente recupera a posse de bola, e a gente faz a saída de 3 com a Dai ocupando o lado esquerdo, aí a Marisa, a Thaís Ferreira, a gente fez uma saidinha de 3 rápida, e aí ficou a Tamires e a Gi Fernandes mais à frente, assim. Então a gente fez um pequeno momento do jogo que a gente fez essa saída que eu gostaria que acontecesse mais durante o jogo, ou que fosse uma instrução que a partir daqui vamos fazer isso, enfim, sem precisar de fato colocar uma terceira defensora, né? E a outra questão que eu queria trazer é de pensar num revezamento maior de atletas, né? De oportunizar outras atletas. Claro que a gente rodar o elenco tem várias formas de pensar isso, né? Então não é exatamente uma crítica, porque, por exemplo, a Érica. A Érica tá retornando ali, ganhando confiança, ela ficou de fora de várias partidas no começo do ano, então ela começou a ser relacionada agora. E é importante que ela jogue mesmo mais vezes, mas... eu queria muito ver a Letícia Telles jogando. É um jogo que já tá ganho, já tá tranquilo. Coloca ela ali pra gente ver, pra atleta mesmo se sentir, né, parte, enfim. Mas beleza, colocar a Érica, tá ok. Mas, por exemplo, para jogar de ala, a Juliette que entrou, ou mesmo da Paulinha que entrou, né? Claro que quando ainda tava linha de 4, esse exemplo não cabe, mas se é para jogar de ala ali espetadas, dá uma oportunidade para Robledo, sabe? Que faz tempo que não entra também, precisa jogar, é uma jogadora que parece se afetar bastante com não estar participando, enfim, uma jogadora que agora, né, não tem mais ali a Dani Arias para fazer companhia para ela, talvez tenha ali um pouco de dificuldade, né, de adaptação a isso tudo, por mais que já esteja no clube aí há 6 meses, quase um ano agora, mas ainda assim parece uma atleta que precise de ganhar confiança mesmo e de ser acolhida, assim, né, então ela participar no jogo que já está ganho, achava talvez mais interessante do que colocar a Juliette, que tem entrado sempre, que a gente está vendo, enfim. Então gostaria muito de ter visto essas duas atletas especialmente, a Letícia Telles e a Robledo. Acho que Letícia Monteiro tinha ficado de fora por lesão, então tudo bem não colocar agora, deixar ela ficar ainda mais inteira para voltar. Tudo bem não colocar a Vicky em campo, colocar a Ariel Godoy foi bem interessante, né? Uma jogadora que está ali um belo exemplo, né? Uma jogadora que precisava ganhar confiança. Entrou, fez o gol e todas as atletas foram comemorar com ela, né? Uma atleta que vem sendo muito criticada, então ela precisa desse espaço, ela aproveitou, fez o seu golzinho, ganhou confiança, depois do gol ela até já deu chapéu no adversário em algum momento ali, né? Então olha como a confiança muda muito, né? Então gostaria de ter visto outras atletas, mas é isso, faz parte do jogo também,
Acho que tem a visão da comissão de como fazer essa gestão, de às vezes a oportunidade ela está sendo entendida como essa sequencinha, né? Então, por exemplo, Juliette vai entrar em vários jogos, Érica vai entrar em vários jogos, Nogueira vai entrar em vários jogos, então acho que pode ser assim. Depois, em outro momento, outros atletas vão entrar em vários jogos, né? A Letícia Teles vai entrar em vários jogos, a Robledo vai entrar em vários jogos, como foi no começo do ano, a Robledo jogou alguns jogos. Acho que tudo bem, mas só pontuando para a gente ficar de olho, assim, né? Como vai ser feito esse revezamento aí para a sequência do ano. Então, acho que é isso. Era o que eu queria falar. Isso. Acho que é importante aí fazer um episódio também um pouquinho menor. Foi interessante o episódio passado e tentar aí durante a semana trazer algum outro destaque, talvez com uma percepção mais apurada ali, fazendo anotações, enfim, percebendo, marcando no campinho ali, como foi com a Day Rodrigues, ficou muito legal. Aliás, agradeço bastante aí todo mundo que viu, né, que compartilhou, que comentou. Foi, acho que o conteúdo que eu fiz que mais foi divulgado, mais foi assistido. E foi muito legal, me dá muito ânimo para continuar fazendo. Os podcasts até aqui não têm tido a mesma repercussão, mas eu acho que ele é base para a gente estruturar ideias mais complexas, como foi, por exemplo, esse vídeo da Day Rodrigues, né? E muito interessante a gente fazer observações ali que se repetiram nesse jogo, né? Então, muito massa aí o apoio, fiquei felizão aí com o que rolou aí nesse vídeo e vou tentar fazer mais conteúdos assim, além de manter o podcast funcionando, talvez um pouco mais simplificado, um pouco menor, sem colocar tantos vídeos, até para não ficar tomando strike no YouTube, né? É isso, queria agradecer aí a todo mundo que tá aqui e vamos aí, vamos pro próximo, pegar agora Bragantino em casa, depois ir lá para Araraquara enfrentar a Ferroviária. Vão ser 2 jogos bem interessantes que eu acho que vai nos dar muito material aí para analisar, e aí agora num contexto um pouco mais difícil. Então é isso, muito obrigado, valeu, até mais, tchau, tchau.